Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22. Quem achou pode dizer amém? Amém. Isso, vamos à leitura então, acompanha aí. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, ou um dos profetas. Mas vós, disse Jesus, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. Amém? Oremos. Senhor, é a sua palavra, Jesus, que vai ser ministrada, Deus, e aprove a ti salvar os crentes pela loucura da pregação. Pai, por favor, fala conosco, por tua misericórdia, nos ensina, nos transforma, nos corrige, nos traz esperança, inunda-nos pela sua paz e traz respostas às questões que temos, Senhor, através da sua palavra, porque cremos que o Senhor fala conosco através da pregação do Evangelho. É isso que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um milagre de Jesus, conforme vocês leram. Jesus está numa aldeia chamada Betsaida. Isso significa casa do peixe. Todo o termo Bet é casa, Saida, casa do peixe. Eles estão ali com seus discípulos, Jesus e seus discípulos, e aparece um pessoal conduzindo um cego e leva até Jesus, para que Jesus fizesse alguma coisa por ele. Jesus estranhamente pega na mão do rapaz, deixa todo mundo lá e sai para fora dos limites da aldeia de Betsaida. Ele leva o rapaz para fora. Quando chega lá, mais estranhamente ainda, ele faz um negócio bizarro e pega saliva. Algumas traduções vão dizer que ele cuspiu no olho do cego, mas ele pega saliva e passa nos olhos do moço. Depois pergunta assim: você está enxergando alguma coisa? O rapaz diz para ele: olha, eu estou enxergando meio embaçado. Eu vejo as pessoas assim passando, elas parecem árvores, não estou conseguindo enxergar nitidamente. Aí Jesus vai e toca nesse homem mais uma vez, e aí pergunta: e aí? E aí ele começa a enxergar claramente. Aí Jesus vai e diz para ele: agora você vai para a sua casa, não vai mais em nenhum outro lugar da aldeia, vai para a sua casa. E depois ele parte com os seus discípulos, começa a fazer perguntas aos discípulos: quem disse os homens aí que eu sou? O que estão falando a meu respeito? O pessoal, uns dizem que eu sou Elias, que é a reencarnação de João Batista, ou coisa do tipo, dos profetas. Tudo bem, os homens dizem isso, vocês dizem o que a meu respeito? Aí o Pedro, com aquela ousadia, a intrepidez dele: para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse milagre, irmãos, assim como os outros milagres de Jesus, na verdade, eles não são para simplesmente ficarem registrados como história do ministério de Jesus. E os milagres não aconteceram naquela época somente pelo fato de Jesus olhar e sentir compaixão, misericórdia e aliviar o sofrimento de uma pessoa. Os milagres de Jesus eram atestados messiânicos de que Deus estava presente entre eles, de que o Messias estava ali. Não era para simplesmente melhorar o estado da pessoa. E todos os seus milagres, eles não têm um fim em si só. Ou seja, aconteceu um milagre, aí a gente lê aqui o Evangelho: puxa, que lindo, hein? Um rapaz cego, Jesus levou ele ali fora da aldeia, pois cuspe, saliva nos olhos dele lá, e ele ficou bom, que coisa maravilhosa, glória a Deus. Não, os milagres são os sinais messiânicos de
que ele estava presente, de que cumpriu-se a expectativa milenar dos judeus de que Deus enviaria o Messias, que desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15, já havia uma profecia lá com Adão e Eva, a serpente, onde Deus já diz assim: olha, eu vou levantar aquele que vem da semente da mulher, Satanás, e ele vai esmagar a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus estava mostrando em Jesus, a pessoa de Cristo, caminhando e operando esses sinais, que o Messias veio, estava entre nós, caminhando entre os homens. E esses milagres, todos eles têm peculiaridades assim que não ficam um fim em si mesmo. Curou e a pessoa ficou feliz, porque todos esses milagres operados com gente que era paralítica e andou, como na beira do tanque de Betesda, como o servo do centurião, que Jesus só disse uma palavra, o camarada foi curado lá em outro lugar, como por exemplo o filho da viúva que estava em cortejo fúnebre, ele dobra a esquina, dá de cara com Jesus, os discípulos, Jesus toca no caixão, o morto é ressuscitado. Não, os milagres eles têm uma conotação espiritual, os milagres têm lições profundas, não é só a cura pela cura. Então, por exemplo, por que Jesus tem que levar esse moço fora da aldeia para curá-lo? Por que Jesus tem que passar saliva no ordeiro? E o que me intriga bastante é o que nós vamos tratar aqui: por que Jesus cura o rapaz em duas etapas? Primeiro ele passa saliva. Como é que você está vendo? Olha, mais ou menos, não estou enxergando legal não. Aí ele vai, toca no rapaz de novo. E agora? Agora clareou tudo. Agora sim, ó, botou umas lentes de contato aqui, top. Estou enxergando com detalhes, com riqueza de detalhe. Então, por que Jesus cura a pessoa em duas etapas? Por que ele põe saliva? Por que ele leva o rapaz para fora da cidade? Então, esses milagres, eles têm muita coisa embutida neles. E quando a gente vai refletindo, algumas revelações do Espírito Santo, da palavra de Deus, vem ao nosso coração. E é isso que eu quero tratar com vocês hoje. Se Jesus poderia curar aquele homem com uma palavra, por que ele leva para fora da aldeia? Por que ele usa saliva? E por que ele cura em duas etapas? Por que ele precisa de um segundo toque? Isso, para nós entendermos, está claro que o rapaz só foi curado e viu claramente depois de um segundo toque. O que eu quero deixar para os irmãos é essa questão do segundo toque de Jesus, que trouxe a plenitude da saúde visual do rapaz. Então, para nós entendermos essa questão, o rapaz, ele tinha um problema do que mesmo? Ele era cego. O rapaz era cego. Jesus curou outros cegos. A Bíblia diz que ele curou muitos cegos. E tem particularidades de algumas curas, como do Bartimeu, por exemplo, que começa a gritar feito um doido quando Jesus está passando, saindo de Jericó. E ele grita, até que o pessoal para, a comitiva para, e Jesus manda chamá-lo e ele é curado. E ele vai até Jesus e: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então, seja feito conforme a tua fé, o rapaz vai ser curado. Mas esse moço é curado de cegueira, e eu quero levar você num exemplo interessantíssimo a respeito da cegueira, porque eu fui dar uma olhada aqui, e quando fala que o rapaz era cego, a palavra grega que está aqui na nossa língua portuguesa para cego é duplos, que fala aqui de cegueira física e fala de cegueira mental. Então a palavra grega para cego aqui, quando eu cliquei lá e vi lá, essa palavra aqui está dizendo que é cego visualmente, mas também pode ser cego mentalmente, de entendimento. E aí eu vou para a cura de um outro cego em João capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença. E o capítulo inteiro, depois você lê na sua casa, chega uma hora que dá vontade de dar risada. É uma polêmica, porque Jesus cura esse cego num sábado. Então, uma história longa ali envolvendo Jesus, envolvendo o cego de nascença, envolvendo os fariseus, as pessoas
pessoas da vizinhança, e o sábado, e havia uma polêmica danada. Quem te curou? E o cego dizia: olha, eu não conheço, mas ele se chama Jesus, ele passou por aqui, e Jesus também usou saliva, misturou com terra e passou no olho dele, e eu era cego, agora vejo. Aí fui entrevistar os pais dele: e esse era teu filho que era cego? Sim, esse é o nosso filho, ele era cego. Por que ele está enxergando? Olha, eu não vou entrar nesse mérito, é o nosso filho, ele era cego, está enxergando, mas ele já é maior de idade. Pergunta vocês para ele, porque a gente não quer se complicar. E o texto vai dizer que todo mundo que reconhecesse Jesus como Deus, como Messias, como alguém, como um profeta, era expulso da sinagoga. Nem os pais dele entraram na questão. E aí vou perguntar para o cego: e aí, quem te curou? Foi um homem chamado Jesus. Mas como é que ele fez isso? Ele pôs saliva. O que você diz sobre esse homem? Que ele é um profeta. Mas nenhum profeta curaria no sábado, porque o sábado é sagrado. Olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e esse homem me curou. Vocês querem ser discípulo dele? Aí os caras ficam bravos: o discípulo dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Mais adiante, Jesus tromba com esse cego, se encontra com esse cego, João capítulo 9. É outro cego, não é esse aqui não. Vou voltar para ele já já. E aí, rapaz, você crê no Filho de Deus, no Cristo? Ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Aí Jesus disse: esse que fala com você. O rapaz imediatamente se joga no chão e o adora. Aí Jesus disse o seguinte: eu vim para fazer juízo, e para aqueles que são cegos, vejam, e para aqueles que veem, se tornem cegos. Os fariseus que estavam ali perguntaram: e nós também somos cegos? Jesus disse para os fariseus, isso está em João 9:35 em diante: vocês, se fossem cegos, não teria problema, porque eu curaria vocês. Mas vocês acham que enxergam, por isso vocês são cegos. Então o pecado de vocês e a vida de vocês continua essa desgraça, porque vocês acham que enxergam. Então perceba que essas curas e essas cegueiras, elas falam muito mais do que uma pessoa que estava doente e ficou boa. Todas elas foram curadas e depois morreram. Alguns anos depois, não morreu do problema que tinha, mas morreu de outro problema. Então essas curas que Jesus operou, elas nos ensinam coisas preciosas. Então essa cegueira que a Bíblia vai falar para nós pode não ser uma cegueira de quem enxerga, ou tem quem miopia, ou quem catarata, ou coisa do tipo, mas fala de uma cegueira mental, fala de uma forma deturpada de enxergar. Jesus põe a mão uma vez só no rapaz com saliva: está enxergando? Eu enxergo, mas está tudo embaçado, eu não consigo enxergar direito. Aí ele põe a mão de novo: e agora você está enxergando? Agora eu enxergo claramente. No segundo toque, o rapaz é curado. Então, dentro dessa revelação bíblica, vemos que assim como o cego foi plenamente curado apenas após o segundo toque de Jesus, assim nós, espiritualmente, vez ou outra, de tempo em tempos, precisamos de um segundo toque de Jesus. Amém, irmãos? Porque todas as vezes que a gente não começa a enxergar direito aquilo que temos que enxergar na vida, na família, no ministério, na igreja, eu creio que é o tempo de receber o segundo toque de Jesus para começar a enxergar tudo claramente de novo. Então, olhando para o texto, voltando agora para Marcos capítulo 8, versículo 22, quando é que nós precisamos de um segundo toque? Lembrando que a cegueira no grego original não fala só da cegueira física, mas da cegueira mental, cegueira de entendimento. Então, em primeiro lugar, olhando para esse texto, nós precisamos de um segundo toque de Jesus, quando nós precisamos ser conduzidos à presença de Deus por meio de terceiros. Então, olhando esse cego, ele não fez como Bartimeu, que tomou a iniciativa de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, a iniciativa foi do Bartimeu. Ele berra, ele grita, o pessoal fica quieto: você está incomodando. E os discípulos, tem alguém gritando, manda ficar quieto. E Jesus
cego. Fica quieto todo mundo aí, manda chamar que eu vou atender. Então o Bartimeu, ele toma a iniciativa. Esse cego aqui, ele é conduzido por outros. Olhando para o texto, trouxeram um cego e rogaram que lhe curasse. A gente olha para o Bartimeu, por exemplo, Jesus conversa, desenvolve uma conversa com ele, depois de ele gritar até não ter mais voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chega perto, ele: o que você quer que eu te faça, moço? Ele diz assim: eu quero enxergar. Então você já fez conforme a tua fé, na hora que a gente chegou. Esse cego foi conduzido por outros. Então precisamos de um segundo toque quando precisamos ser conduzidos por alguém para a presença de Deus. Então, quando a gente não consegue mais sozinho dobrar o joelho para orar, mas alguém tem que ficar falando. Quando a gente não consegue mais sozinho pegar a Bíblia e vir para a casa de Deus. Quando a gente precisa que alguém fique nos empurrando, como se fôssemos um trailer, como se fosse um carro quebrado, como se fosse alguém que precisasse de um guincho, é que precisamos de um segundo toque de Deus em nossa vida. Quando a nossa vida não está mais caminhando na presença de Deus como deve, mas a gente precisa que alguém fique dando um impulso, nós precisamos ser tocados de novo por Jesus. Então será que é o nosso caso hoje? Será que é o caso de alguém aqui hoje? Pastor, eu estou aqui, minha mulher fica enchendo a minha paciência lá, eu para lá, vendo um jogo lá e vamos para a igreja, tá bom, vamos lá, eu dormi de tarde. Você precisa ser tocado por Jesus de novo. Precisa ser tocado por Jesus. E ele toca de novo, eu sei que ele toca. Esse segundo toque já aconteceu nesses 18 anos da minha vida. Eu acho que uma dezena de vezes no mínimo, em que a nossa vida vai dando uma baqueada, vai dando uma esfiada, e daqui a pouco alguém precisa nos levar, alguém precisa nos empurrar, alguém precisa nos cutucar. Vamos embora, vamos lá, vamos à palavra de Deus, vamos orar um pouco. Então eu já tive esse segundo toque de Jesus diversas vezes, e talvez hoje Deus queira te trazer e colocar a mão sobre você e te dar esse segundo toque mais uma vez e dizer: olha, eu vou te trazer para perto de mim por tua própria iniciativa e não por terceiros. Amém, irmãos? Segundo lugar, quando é que precisamos de um segundo toque? Quando caminhamos e vivemos a vida pelo ponto de vista dos outros. Quem não enxerga precisa andar pelo que os outros estão vendo. Não é assim com o cego? O cego, ele não consegue andar pelo que ele está vendo. Ele vai precisar de alguém que esteja vendo para poder conduzi-lo. Então nós precisamos de um segundo toque quando nós andamos, vivemos, formamos opiniões segundo o ponto de vista dos outros. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo para a nossa vida, para a nossa carreira, para a nossa família, porque tem muitas vozes ao nosso redor, muita informação rolando, muita opinião rolando. Ontem no pastoreio a gente estava conversando sobre santificação e tal, e aí o pastor veio com a história lá de um texto que fala e de umas coisas assim que quer levar o assunto para coar mosquito e engolir camelo. Como fazer os fariseus. A gente falando de questões a respeito da santificação bíblica, aí o cara vem falar do meu lado ali: é piercing, tatuagem. Eu falei: não, vamos nos preocupar com outras coisas. Mas Levítico capítulo 18, versículo não sei o que, diz lá que não sei o que. Eu falei: mas só isso você quer falar que alguém vai para o inferno por causa disso? Isso é contra a lei da interpretação bíblica. Você pegar um versículo e dizer que não pode, você falar que é feio, você falar que não gosta, eu concordo, mas o feio não gosta, mas não vai para o inferno coisa nenhuma. Vamos nos preocupar com outros valores a respeito da santificação. Vamos nos preocupar com a inveja, com a maledicência, com a mentira, com a maldade do coração, com a falta de ajuda, de socorro para quem está do meu lado. Vamos falar de uma santidade. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e imaculada é essa: dar assistência aos órfãos e às viúvas e abster-se da corrupção do mundo. Pronto, é isso que Jesus quer. Há uma situação em Constantinopla que o pessoal
E a discussão era essa: se uma mosca pousar na água benta, a água benta é contaminada ou a mosca fica sã? Meses discutindo isso, e a cidade sendo tomada, e a igreja não se posicionava, porque eles estavam preocupados com uma discussão teológica. Se a mosca cai na água benta, ela fica santa ou contamina a água benta? Eu já fiquei perdendo meu tempo em algumas reuniões decidindo o que faz com o pãozinho que sobra da Santa Ceia. Tem que levar um monte e queimar uma vigília. Não, o pastor é um ungido de Deus, ele leva para a casa dele e ele vai comendo isso aos poucos. Aí eu falei, não é possível que eu estou escutando isso, não é possível que isso aqui não tem pastor. Então, irmãos, tem muitas vozes ao nosso redor falando um bocado de coisa, ensinando um bocado de coisa, só que nós precisamos de um segundo toque de Jesus, porque nós não podemos andar segundo o ponto de vista desse ou daquele, ou a opinião desse ou daquele que fala que sim, daquele que fala que não. A palavra de Deus, ela é soberana, e temos que aprender por essa palavra como a gente tem que viver. Amém, irmãos? Então o pessoal está dizendo aí que eu não posso mais dar umas palmadas na minha filha, porque senão eu posso ser processado e preso. Vai rolar não palmada, é varinha mesmo no lombo. E quer prender, prende, porque quando eu tiver que corrigir minha filha, eu vou corrigir, porque a Bíblia diz que a vara afugenta a tolice da criança. Pastor, você espanca as suas filhas? Não. Mas isso faz tempo, já até falei para a pequena esse dia, faz tempo que você não leva umas varinhas. Não é por quê, pai? Porque você anda muito boca dura, hein? Vigia não, você vai ver. Então, quando se anda pela opinião desse, pela opinião daquele, quando a opinião de alguém mexe com a minha fé, irmão, preciso ser tocado por Jesus. Quando a opinião de alguém mexe com a minha carreira cristã, eu preciso ser tocado de novo por Jesus. Preciso do segundo toque. Amém, irmãos? Gente, o que tem de vozes por aí, vem um falar isso, vem outro falar aquilo, outro falar aquilo. Fala à vontade, quem tem boca fala o que quer. Mas não é a opinião desse ou a opinião daquele que me move da minha fé, da minha carreira. Porque quem me chamou não foi Beltrano, não foi Cicrano, não foi pastor, não foi bispo. Eu fui chamado por Jesus de Nazaré. Eu fui chamado por causa do sacrifício da cruz em que verteu o sangue do Filho de Deus pela minha vida. E é por ele que eu vivo, como disse o apóstolo Paulo. Por ele vivemos, por ele nos movemos e por ele existimos, como diriam os antigos poetas. Somos a sua geração, eu vivo por ele. Aí tem uns malucos endemoniados dizendo que não precisa de igreja, não precisa de estrutura, de pastor, de dízimo, de comunhão, porque nós somos o templo do Espírito Santo e onde estivermos somos igreja. Ou seja, a gente pode ter um evangelho em carreira solo, autônomo. Aí a gente olha para o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e dizendo que Cristo é o cabeça da igreja e ele próprio o salvador do corpo. Aí eu sou um pedaço do corpo que resolvi andar sozinho. Eu sou um dedinho mindinho que está andando pela rua sozinho. Você acha que vai obedecer a ordem do cabeça? Se cabeça é Cristo, jamais. Se eu estou ligado no corpo, a Bíblia diz que eu vou crescendo segundo as juntas e ligaduras em aumento do corpo do Senhor, seguindo a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Então, irmãos, quando a opinião alheia começa a mexer com as minhas convicções, eu preciso ser tocado de novo por Jesus. Amém? Terceiro lugar, quando estamos sem fé suficiente para crer e rodeado de incredulidade por todos os lados. Então, quando é que eu preciso de um segundo toque de Jesus? Quando eu não tenho fé suficiente para crer e ainda por cima estou rodeado de incredulidade por todos os lados. Então é importante lembrar que Jesus está onde mesmo? Em Betsaida. Betsaida era a cidade de André, de Pedro e de Filipe, 3 discípulos de Jesus. Sabe o que Jesus disse sobre Betsaida, certa feita? Ai de ti, Corazim,
ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom, cidades estrangeiras, fossem operados os sinais que operaram em ti, há muito que se já tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Sodoma tivessem operado os sinais e as coisas que aconteceram aqui com vocês, lá em Sodoma eles teriam se convertido. Então Betsaida parece que ganhou status de um local de incredulidade, de um local onde não se crê. Tanto é que Pedro, Filipe e André tiveram que sair para seguir Jesus de lá de Betsaida. Tanto é que Jesus pegou esse cego pela mão e levou ele fora dos limites da aldeia. O que espiritualmente isso quer dizer para nós? Eu preciso ser tocado por Jesus quando a minha fé está abalada, eu não consigo crer. E quando eu olho para aqui, eu olho acolá, eu não consigo ter ajuda na minha fé. Muito pelo contrário, eu tenho mais incredulidade à minha volta. Por que você está orando ainda? Por que você está indo em igreja ainda? Por que você está acreditando ainda? Por que você está de joelho dobrado lendo Bíblia? E então, irmãos, eu preciso que Jesus me pegue pela mão, me leve fora da aldeia e me toque novamente. Deus quer pegar você pela mão, levar você fora dessa aldeia de incredulidade e tocar em você mais uma vez, e tocar profundamente em você mais uma vez. Então ele levou esse cego lá, porque a cidade ganhou um status mesmo de incrédula, e Jesus vai dizer, ai de ti, Corazim, de ti, Betsaida. Comparou com cidades estrangeiras como Tiro e Sidom, e comparou com Sodoma e Gomorra, que foram destruídos por causa do pecado. Que se tivessem acontecido os sinais que Jesus operou em Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra, eles tinham crido em Jesus, mas em Betsaida não. Então Deus precisa tocar na gente mais uma vez. Você está crendo ainda? Você continua crendo ainda? Se você não está crendo, está com dificuldade para crer, e tem gente ao seu redor te estimulando a não crer, querendo te levar embora, querendo te roubar da presença de Deus, então deixa Jesus te tocar. Fala, Deus, aí no seu coração, Deus, toca pela segunda vez em mim, toca nas minhas vistas, toca no meu olhar, toca no meu entendimento, porque a cegueira não é bem visual, a cegueira é de entendimento. Então toca em mim de novo, me leva para fora da aldeia, e toca na minha vida, porque eu quero voltar a crer. Aleluia. Quarto lugar, quando precisamos que o Senhor nos toque pela segunda vez, ou o segundo toque, quando eu estou enxergando pessoas como coisas e não como gente. Saliva nos olhos do rapaz. Como é que você está vendo? Eu estou vendo as pessoas desfiguradas, parecem com árvores que andam. Então eu preciso ser tocado de novo quando eu estou enxergando não gente como gente, mas gente como coisa. Quando eu tenho olhado para algumas pessoas e enxergado-as como coisas, não como pessoas. Deus precisa me tocar, irmãos. Deus precisa nos tocar, irmãos. Porque qualquer que seja a pessoa, ela ainda é a imagem e semelhança de Deus. Então a mesma ojeriza que às vezes a gente tem no olhar para alguém, pode ser que Deus esteja nos olhando e falando, não olha assim. Paulo escreve que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então quando eu enxergo pessoas como coisas, está na hora de eu ser tocado de novo. Quando eu enxergo um vizinho macumbeiro como coisa, eu preciso ser tocado de novo. Quando tem alguém no meu ambiente de trabalho que me persegue ou que me atrapalha, eu enxergo essa pessoa como uma coisa e eu quero que ela suma da minha frente, eu preciso ser tocado de novo. Quando dentro da minha família tem pessoas que eu não quero ver, que eu não quero chegar, dentro da igreja, eu preciso ser tocado de novo, irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Ou o evangelho vai ser um faz de conta para nós. Alguns versículos que eu gostaria de rasgar da minha Bíblia. Mateus capítulo 5, que é o sermão
das bem-aventuranças, Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, tudo que se fala de Novo Testamento encontra base em Mateus 5 a 7. Em Mateus 5:43, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odeia o teu inimigo. Beleza, Senhor, adorei esse versículo, está fácil, para mim está bacana. Só que no 44, do Mateus 5:44, ele diz: porém eu vos digo, ame vossos inimigos e bendiga aquele que te maldiz, faz bem para aquele que te odeia e ora por aquele que te maltrata e te persegue, para que você seja filho do Pai que está no céu. Aí eu falei assim: peraí, deixa eu cortar essa parte aqui, eu vou rasgar isso aqui, porque isso aqui não dá não. Você consegue, gente? Quem consegue? Dá uma glória a Deus. Quem consegue? Quem está orando e bendizendo e abençoando e amando os inimigos? Vamos dar uma glória a Deus bem alto aí. É ruim, pastor. Por que será que Jesus botou isso aqui? Eu acho que ele não estava bem naquele dia. Ele falou: vou lascar todo mundo agora com essas ordens aqui. Eu quero ver quem chega nisso. Ninguém chega nisso. Ninguém no braço da carne chega nisso. Mas quando Jesus nos toca, de verdade, se torna possível. Quando Jesus nos toca, de verdade, se torna possível. Orar por quem te odeia, abençoar quem te maldiz, bendizer aquele que não gosta de você, abraçar aqueles que não querem você perto. Quando somos tocados por Jesus, isso se torna possível. Mas no braço da carne, na vontade do homem, vira cegueira. A gente não consegue. A gente dá presente para aquele que dá para nós, a gente gosta daquele que sorri para nós, a gente abraça aqueles que abraçam para nós, a gente gosta daqueles que convidam a gente para passear e paga as coisas. A gente gosta deles. A gente gosta deles. Mas quando o Evangelho entra e Jesus nos toca, aí a polaridade se inverte. E aí a gente consegue viver aquilo que parece ser impossível. Ouvistes o que foi dito: ame o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu, porém, digo: ame vossos inimigos, bendiga o que te maldiz e faz bem para aquele que te odeia, ora por aquele que te maltrata e te persegue, para que você seja filho do Pai que está no céu. Agora, se eu perguntar e mandar uma glória a Deus aí bem alto, quem quer ser filho realmente de Deus, aí a gente vai dar uma glória a Deus, porque a gente quer ser filho de Deus, a gente entende que somos filhos de Deus. Só que Jesus está dizendo: olha, eu quero tocar em você, mas tocar de uma forma tão íntima, tão profunda, mexendo com os seus valores, com as suas convicções, com a sua arrogância, com a sua interioridade, com a sua ignorância, com a sua prepotência, com a sua vaidade, e for arrancar tudo isso pela raiz, e você vai conseguir amar, bendizer, orar, abraçar e abençoar todos aqueles que são difíceis e todos aqueles que talvez estejam contra você. E isso se torna possível quando Ele nos toca. Ele quer nos tocar nessa noite. Permita-se ser tocado por Deus. Abra-se para ser tocado por Deus. Abra o coração para que Ele te toque. Isso é cristianismo. Para isso é religião. Então, quando precisamos ser tocados? Quando enxergamos pessoas como coisas, e coisas não são pessoas. Quando amamos mais coisas do que pessoas. Tem pessoas, gente, que eu fico imaginando umas mulheres vendo o marido do jeito que ele trata o carro. Eu acho que na cabeça dela está assim: puxa, como eu queria ser esse carro. E ser acariciada a tarde inteira recebendo massagem. E compra produtos caros e leva aqui. Como eu queria ser esse carro para receber um trato desse. Quando a gente enxerga coisas mais importantes do que pessoas, a gente precisa de um segundo toque.
precisamos ser tocados por Deus. Quando a gente enxerga atividades, funções, cargos, etc., mais importante do que pessoas, eu preciso ser tocado por Deus. Nós precisamos ser tocados por Deus. Precisamos de um segundo toque. Amém? Quinto lugar. Quando é que precisamos de um segundo toque? Quando estamos necessitando novamente de um particular com Deus. Não existe nada mais terapêutico do que a intimidade pessoal com Deus. Jesus pega o moço e leva para fora daquele ambiente, longe de tudo e de todos, e em particular cura o rapaz. Tem alguns aspectos do Evangelho que me encantam. Porque já pensou eu tratar pecado, como o pessoal achou que era um confessionário isso aqui, né? E de repente alguém do lado de dentro e eu aqui do lado de fora falou, não, olha, sabe o que é? Estava lá, parei no farol, de repente tinha uma dona atravessando um farol lá e contando aqui para alguém lá de dentro. E esse alguém lá dentro safado mesmo, hein, cara? Então tem alguns aspectos que são maravilhosos do Evangelho que a gente vai tratar de forma particular. Jesus pega esse moço, leva longe da aldeia, leva longe dos discípulos, leva longe e trata em particular. Não existe nada mais terapêutico. Por isso que ele disse, quando você for orar, não faça como os hipócritas que se comprazem orar nas praças, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens, mas senta no teu quarto, fecha a porta de trás de ti, fala com teu pai em secreto, e teu pai que te vê ali em secreto te recompensará publicamente. As coisas mais essenciais, vitais, verdadeiras da nossa carreira cristã vão acontecer em particular entre nós e Deus. Aquilo que acontece em particular entre nós e Deus vai ganhar repercussão pública, segundo o que Jesus disse aqui nessa palavra em Mateus 5. Particular. Então precisamos de um segundo toque quando estamos novamente necessitando de um particular com Deus. Pergunta: quanto tempo faz que você não tem um momento agradável, abençoado entre você e Deus? Só você, um a um. Um momento, olha o silêncio, gente. Esse silêncio responde. Quanto tempo faz que não há um particular entre você e Deus, de falar com Ele, de expor para Ele, de clamar a Ele, de chorar diante dEle, de sentir o refrigério na alma, a graça de Jesus? Se nós perdemos esses valores, perdemos tudo. Porque o que acontece no público, ele complementa o que está acontecendo em particular. O que acontece de bonito na nossa alma numa noite como essa, apenas complementa aquilo que já está acontecendo no particular. Aí Deus vai e faz esse despejo na comunhão da igreja e vai complementando aquilo que está acontecendo entre você e Ele. E se não está acontecendo nada entre eu e Deus em particular, dificilmente vai acontecer alguma coisa entre eu e Deus no público. Amém, irmãos? Então precisamos do segundo toque de Deus quando necessitamos novamente de um particular. Irmãos, a minha oração nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, nessa tarde, é para que Deus leve e pegue algumas pessoas aqui nessa noite e pegue na mão e você entenda que Ele está te conduzindo para um tempo em particular e você vai desligar esse troço desse celular, esse iPad, computador, smartphone e você vai para a presença dEle em particular. De um toque terapêutico, curador, porque eu quero de novo sentir essa graça, esse refrigério, essa presença do Espírito Santo, que há muito eu não sinto, que há muito eu não vivo, que há muito eu não percebo. Quando é que precisamos de um segundo toque? O rapaz foi muito verdadeiro em reconhecer que ainda não estava enxergando.
O segundo toque é verdadeiro, porque imagine você, o camarada é cego. Fecha os olhos por um instante, mas não dorme, fecha aí, só um segundo, 5 segundinhos, fecha. Imagine se a sua vida fosse assim. Imagine se amanhã você acorda e você levanta da cama assim, desse jeito, sem enxergar para aliás, como você vai dormir? Abre aí. E você acorda, só que não enxerga nada, só trevas, só escuridão. Imagina a vida de alguém assim, é esse homem. De repente Jesus põe saliva nos olhos dele, a luz entra. E ele começa a ter noção, porque é uma casa, é gente andando, porque árvore não anda, parece árvore, mas não é. Ele já começa a ver alguma coisa, está embaçado, mas ele já começa a ter noções. Imagine, eu já sairia pulando, eu estou curado, estou enxergando, ele ia tropeçar no meio do buraco, mas não estava mais cego totalmente. Só que Jesus pergunta: você está enxergando bem? Ele diz: não, ou não, está tudo embaçado. Estou enxergando pessoas como coisas, como árvores que andam. Não estou enxergando bem, não está nítido. E isso fez com que Jesus tocasse de novo o rapaz. Se ele falasse assim: estou enxergando bem, está ótimo, Senhor, beleza, para quem estava cego, enxergar alguma coisinha para mim, obrigado, meu Senhor, obrigado, eu vou contar o testemunho para todo mundo. Não, estou enxergando bem, não, Senhor. Irmãos, Deus não faz as coisas pela metade. Deus não dá bênçãos defeituosas. Amém? Deus não dá bênçãos defeituosas. Pastor, Deus me abençoou, ele abriu uma porta, eu vou trabalhar de recepcionista no motel. Não, Deus não dá bênçãos defeituosas. Pastor, Deus me abriu a porta, a gente orou aqui, agora eu vou fazer uma entrevista, eu vou ser segurança do bingo. Não, Deus não dá bênçãos defeituosas. Deus não dá bênçãos defeituosas. Deus não faz as coisas pelo meio, pela metade. Mas o rapaz disse: eu não estou enxergando bem. Quando ele reconhece isso, Jesus vai e toca nele de novo. Parece um disco repetido que eu falo aqui, mas assim, a quem a gente pensa que está enganando? Não é? A gente faz cara de espiritual, a gente já sabe a coisa, a gente já sabe o manual, meu. Começou o louvor, a gente já está com aquela cara espiritual e mãozinha assim, a gente sabe como que é tudo aqui. A gente pega o microfone, motivo de muita alegria, estar reunido com mais uma parte do rebanho do Senhor, motivo de alegria. Quero compartilhar um trechinho da palavra que Deus bradou nessa madrugada em meu coração. A gente sabe essas coisas todas. Vem aqui, irmão, fazer uma oração. A irmã está lá batendo papo, não sei quem, pega o microfone e diz: Senhor, Deus de Isaac. Aí desce o santo na hora. Estava ali batendo papo, estava ali pretendendo: vem orar para você, nem para quem vai orar. E já, aleluia. Gente, pensa que engana quem? Vem, Marcelo. Está enganando quem, Marcelo? Marcelo, a gente se conhece há muito tempo. Por que a gente não pode ser mais rasgados? Ontem no pastoreio a gente está falando de santidade, está falando de derrubar mesmo essa pose que ele tem. Aí a Vanderlei falou: pastor Jair, posso falar o que você fez na minha igreja? Eu falei: você que sabe. Esse moço aí na minha igreja foi pregar. Antes de pregar, ele chamou a esposa lá no meu altar, numa igreja que ele está visitando, e falou assim: antes de pregar, eu pedi perdão para minha esposa. E depois pregou. Aquilo me fez chorar, eu não nem pregar mais nada. Por que ele vai fazer uma coisa dessa numa igreja que ninguém conhece ele? Me chamaram lá para falar de família. Eu com a minha esposa bicuda um com o outro. Eu não vou pegar nada. Vem cá. Ela me olhou assim e falei: vem cá. Gente, vou resolver uma coisa. Eu usei 300 pessoas lá. Falei: eu quero dizer que me perdoa. Eu falando uma coisa com você. Eu quero dizer que eu te amo muito e vou contigo até o fim. Você pode me perdoar? Não sei se ela perdoou, não, mas ela sorriu e falou que perdoou. Ela aceitou. E eu preguei sobre família.
Depois fiz um apelo, as pessoas vieram à frente. Nós não precisamos enganar ninguém. O cérebro disse: o que você está enxergando? Olha, eu não estou enxergando bem não, está embaçado. Por que a gente não reconhece? Por que a gente não pede ajuda? Por que a gente não diz: eu estou mal? Minha fé está esfriando, minha vida está morrendo, eu estou me perdendo, eu estou sem vontade de nada. Por que a gente não reconhece? Porque o segundo toque vem quando a gente reconhece. Se o homem fala: estou enxergando perfeitamente, obrigado, Senhor, e saísse andando, Jesus não tocaria nele de novo, mas ele reconheceu: eu não estou enxergando bem. E o Senhor não faz nada pela metade, o Senhor faz tudo por completo. O segundo toque de Deus pode produzir cura em nós, se nós reconhecermos que precisamos dele. Amém, irmãos? Será que tem alguém precisando do segundo toque hoje aqui? Será que tem alguém? Eu estou pregando na igreja errada. Finalizando. Primeiro, o segundo toque me faz enxergar a Cristo. Aquele homem, depois que foi tocado pela segunda vez, a primeira pessoa que ele olhou foi Cristo. Então ele precisa nos tocar, porque a pessoa que ele quer que nós enxerguemos é ele mesmo. Segundo lugar, o segundo toque me leva a ser bênção, a começar na minha casa. Porque ele é curado e Jesus diz: ó, não passa pela aldeia, você vai direto para a tua casa e não conta para ninguém. Então o segundo toque já começa a trazer repercussões, desdobramentos dentro da minha própria casa. O homem vai lá para a casa dele testemunhando o que Jesus fez com ele. Então o segundo toque começa a mexer com a minha família. Eu preciso ser tocado por Deus. E em terceira e última, a tradução Almeida diz que Jesus fez o rapaz olhar para cima. Na minha tradução, que é João Ferreira, diz: olha para cima e toca nele, e o milagre acontece. O Salmo 121 nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não bosquejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua entrada, o Senhor guardará a tua alma, depois a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Olhe para cima, olhe para Ele, olhe para Jesus, Ele é o nosso socorro ainda. O segundo toque aconteceu quando Jesus falou: olha para cima. O moço olhou para cima, foi tocado pela segunda vez e foi curado e saiu dali feliz. Imagine o regozijo no coração desse homem. Que Deus nos toque pela segunda vez nessa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Podemos aplaudir Jesus.